Pessoal, pronto aí, ó. Fazer silêncio, sentar cada um no seu lugar, virar pra frente, prestar atenção aqui. Compradura? Pronto aí? Não terminei não. Então, a partir de hoje, nós entramos no segundo bimestre em desenvolvimento econômico e vamos falar sobre a era da razão na economia. Mais precisamente do período histórico que vai de 1770 a 1820, ou seja, os séculos 18 e 19. O século 18 é conhecido como o século das luzes. Por quê? Por que o século XVIII é conhecido como o século das luzes? Por causa do iluminismo. O que foi o iluminismo? O que foi o iluminismo? O que foi o iluminismo? Foi um movimento de mudança de pensamento na Europa. Foi um movimento cultural do século XVIII que acreditava que uma luz deve guiar a humanidade. Que luz é essa? A luz da razão. O iluminismo aqui se colocava contra o quê? O iluminismo era um comunismo, Criticava o teocentrismo medieval, ele chamava a Idade Média de Idade das Trevas, da escuridão. Por quê? Porque na Idade Média as pessoas se guiavam pelo quê? Pela fé, pela religião e não pela razão. Então, o pensamento iluminista ele vai ser fundamental para o desenvolvimento das ciências. Em especial aqui a ciência que nós estamos tratando, que é a ciência da economia. Então, no século XVIII, nós vamos ter vários pensadores neste campo, defendendo principalmente a liberdade econômica. O que significa essa liberdade econômica? Exatamente. A não intervenção do Estado na economia. Então, em 1766 d.C., nós temos na França Henri-Robert Jacques Turgot. Ele defende a isenção de impostos para o comércio e para a indústria. Ou seja, segundo Turgot, as atividades produtivas de um país, elas devem ter isenção de impostos. Para quê? Para que assim elas se tornem mais competitivas. Vocês concordam? Deveria se cobrar menos impostos? Nós tivemos uma treta aí recente, né? Agora com o governo Lula. A taxação de impostos sobre o quê? As compras online, da Shein, da Shopee, né? A galera ficou puta, principalmente a galera mais pobre, né? Que é justamente quem compra dessas empresas ou desses aplicativos. Então, pra galera aí que tem menos poder aquisitivo e econômico, era mais fácil comprar através desses aplicativos, porque era muito mais barato. Geralmente produtos que vinham de onde? Da China, né? E quem são os principais concorrentes brasileiros dessas empresas aí? Americanas, Renner, Magalu, o que mais? Oi? Avan, Riachuelo. Oi? Amazon é estrangeiro, é norte-americano. Então ele também vende, faz a mesma coisa a Amazon, mas só que eles não são taxados, né, da mesma forma. É que a Amazon tem dentro do Brasil. Exatamente, tem E é mais caro, né? Pode, tipo, esse aqui. Tem Casas Bahia, não quer dizer? Oi? Casas Bahia. Hoje praticamente todas as grandes lojas brasileiras elas atuam também na internet, né? Então elas têm concorrentes aí. Mas só que... A Galo é 200 pontos, a Shopee é 30. Pois é, olha a diferença. A competitividade aí é completamente desleal, né? E as empresas nacionais são empresas que geram o quê? Emprego e renda aqui no nosso país. E também pagam impostos aqui. E esses produtos chegavam aqui e não eram taxados.
Eu acho que de alguma forma, acredito que para quem é pobre é interessante isso. Você tem acesso a alguns bens que você não teria se não fosse esses aplicativos. Mas ao mesmo tempo isso é ruim para o país. Por quê? Esses produtos entram aqui, esses produtos estão gerando emprego e renda aonde? Lá na China, né? Não aqui no Brasil. Eles estão pagando impostos aonde? Lá na China também. Então não paga imposto aqui, esse produto chega aqui e concorre de forma desleal com as empresas daqui. Só que aí tá, o mesmo produto que eu compro na Shopee é o mesmo que a Magalu tem. Porque é da China também. Querendo ou não. Só que eles vão vender por um preço mais absurdo. Aí já... Exatamente, aí que está o problema. As empresas nacionais, elas trabalham com a margem de lucro também muito mais alta. Porque ele comprou esse produto pelo mesmo preço que o sujeito que está vendendo na Shopee e na Shein. E por que ele vende tão mais caro? 10 vezes mais caro. É por causa dos impostos aqui do Brasil? É a margem de lucro. Os impostos aqui no Brasil são os mesmos impostos, ou tem o mesmo patamar da OCDE, que é a Organização do Comércio que engloba ali os países mais ricos do planeta. Então, muita gente diz que o Brasil tem um dos maiores impostos do mundo. Isso é uma mentira. A margem, a média é a mesma do restante ou dos principais países do planeta. Inclusive, o Brasil cobra menos impostos em relação a fortunas e herança, por exemplo. Nos Estados Unidos, a tributação sobre riqueza e herança é muito maior do que aqui no Brasil. Se você morre e deixa herança, você vai ter que pagar quase metade da herança, você vai deixar para o governo. É 51%, se eu não me engano, o imposto sobre herança. Não é? É uma tentativa de você fazer uma espécie de justiça. Porque o capitalismo, como é que ele funciona? Ele trabalha com a ideia de mérito. Você tem o direito de usufruir daquilo que você conquistou através do fruto do seu trabalho. Isso vem com John Locke, que é um autor que também é considerado iluminista, mas ele veio um pouco antes do iluminismo. Ele está ali na transição do século XVII para o século XVIII. O John Locke defende o direito à propriedade. Então você tem o direito a usufruir daquilo que você conquistou com o suor do seu trabalho. A herança que você vai deixar, o seu filho trabalhou para conquistar aquilo? Então, de alguma forma, você colabora, se você não taxar, o quê? A concentração de renda. Porque você vai deixando herança, herança, herança. O que vai acontecendo? Vai ficando sempre as mesmas pessoas, com o mesmo poder econômico, talvez até mais. Porque hoje em dia, esses filhos não precisam trabalhar mais. Muita gente, o filho do Neymar, por exemplo, vai precisar trabalhar. E olha que o Neymar nem é um grande capitalista, ele é um jogador de futebol. Ali tem gerações e gerações que não vão precisar trabalhar. Que mesmo se quiser não consegue gastar todo o dinheiro. Então a taxação sobre herança é uma tentativa, e sobre fortunas, de você corrigir essa desigualdade que vai se ampliando. Se a gente pegar a história dos Estados Unidos, a própria história do Brasil, você vai ver que as mesmas famílias que estão no poder econômico e também no poder político, desde a colonização. Então, os mesmos grupos. Há uma variação muito pequena. E tem a ascensão, por exemplo, de um Silvio Santos, que saiu do nada e chegou lá. Ele é justamente, como toda regra, ele é a exceção. A chance de alguém chegar no patamar de um Silvio Santos, ou de qualquer outro novo rico brasileiro saindo do zero, é quase nula. Há estudos que mostram hoje que no mundo a mobilidade social é similar à mobilidade da Idade Média. E o capitalismo sempre se vendeu como se fosse o sistema econômico da mobilidade social. Porque nos regimes anteriores, na sociedade estamental da Idade Média, praticamente não havia mobilidade social. Se você nascesse camponês, você ia morrer camponês. A única chance de você ascender sendo camponês era se você virasse parte do clero. Aí você subia no estamento. Mas mesmo assim você faria parte do baixo clero, que é o clero inferior ali. O alto clero, que chega a bispo, cardeal, a papa, esse era só quem tinha dinheiro. Só quem tinha poder econômico. E dinheiro na Idade Média não era dinheiro, mas era terras, né? Era poder econômico, era quem tinha terra.
Nas sociedades de caças das Índias, da Índia, também não havia mobilidade social. Aí o capitalismo ele se vende como o sistema econômico da mobilidade social. Mas há estudos que mostram que a mobilidade social no capitalismo está similar às sociedades estamentais da Idade Média. Então não há isso que eles vendem. Eles pregam uma coisa, mas na prática acontece... Não? Os pensadores desse contexto aqui serão quase todos eles liberais, vão defender a isenção de impostos para o comércio, para a indústria, mas ele defende aqui o Turgot na França, não em relação a produtos estrangeiros. Para quê? Para que os produtos franceses possam competir de forma, de alguma forma, competente no mercado internacional. Depois, em 1770, o David Hume ele denuncia o protecionismo comercial. O que é protecionismo comercial? O que é protecionismo comercial, gente? É justamente o que o Brasil está fazendo com a Shopee, com a Shein. Isso é protecionismo comercial. Tentando proteger quem? O mercado interno, as empresas nacionais. Quem estão sendo os maiores beneficiados? Principalmente os bolsonaristas, né? O Lula, só com esse imposto, ele ajudou mais o velho da Havan e o dono da Riachuelo, são dois bolsonaristas, mais do que o Bolsonaro. Porque essas empresas são os principais concorrentes. O próprio Luciano Hang, que é o chamado velho da Havan, o dono da Havan, ele vinha pressionando o Bolsonaro porque o Bolsonaro estipulasse essa taxação. Bolsonaro, como estava em ano de eleição, ele não colocou, porque isso com certeza, de alguma forma, iria manchar a imagem dele para concorrer à reeleição. Mas os beneficiados aí foram dois bolsonaristas, o Flávio Rocha, o dono da Riachuelo, e o Luciano Hang, que é o velho da Havan, o dono da Havan. Foram os dois maiores beneficiados dessa taxação. Isso é protecionista, está protegendo as empresas internas. Mas de certa forma está fodendo quem? Quem sempre fode, se fode com isso? O pobre. Porque o pobre que tinha condição de comprar na Shein, na Shopee, agora o pobre não tem mais. Ele não consegue comprar o mesmo tanto na Havan. 60% da taxação. 60% de impostos. Eu acho assim, taxa